Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para vos apresentar um trecho da palavra do Senhor. Mas antes disso, deixe-me saudar-vos na graça e na paz do Senhor, desejando-vos não só um bom tempo enquanto nos escutam, mas um bom tempo todos os dias. Sabemos que um tempo de incerteza estamos passando, mas com Deus há sempre aquela certeza na nossa vida, no nosso coração. Então, amados, a paz do Senhor para todos os que nos encontram. Hoje estaremos começando em serviço assim, no meio de semana, e estaremos falando um pouco, não bem estudo, mas mais parecido com estudo, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E estaremos com nossas Bíblias abertas daqui a alguns momentos. Primeiro, eu vou-vos dar como que uma introdução, não é um esforço para vos ajudar a compreender o que vamos falar. Na realidade, é uma história longa, mas não faz sentido separá-la. O Senhor vai nos dirigir a fazer o melhor possível. Muito bem. Deus por si mesmo chamou várias pessoas para várias funções, como, por exemplo, profetas e, enfim, outros encargos. Isto no Velho Testamento, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A Moisés, Deus chamou de uma maneira. A Paulo, o Senhor chamou de outra maneira. Moisés estava no deserto, tomando conta das ovelhas do seu sogro. De repente, vi uma árvore ardendo. Isso chamou-lhe a atenção, e então houve aí um diálogo entre Deus e Moisés. Paulo foi bem diferente, mas também vemos que Deus, Jesus, ou Jesus por meio de Deus, seja como for, apareceu a Paulo quando ele ia no caminho para Damasco. Ele estava perseguindo a igreja, de repente, no caminho, ele viu uma luz muito forte, tão forte que ele caiu, fez-o cair. E eu ouvi uma voz que lhe dizia: Paulo, por que me persegues? É o Senhor Jesus falando com ele. Nós não vamos desenvolver isso, eu estou apenas dizendo como Deus tem feito, como chama as pessoas para o servir. Muito bem. Mas, de forma geral, Deus não faz assim. Esse é o meu ponto. Sinceramente, eu não estou muito interessado em dar-lhes um discurso bonito. Eu estou fazendo o melhor, o meu possível, para que compreendamos juntos o que estamos falando. Eu creio que é muito sério. De forma geral, Deus chama o pecador perdido por meio de um sistema que nós chamamos a mensagem da cruz, o Evangelho, anunciado por um pecador. O Evangelho anunciado por um pecador, não por um anjo. Daqui a momentos vão ver a importância dessa declaração e explicação. O Evangelho pregado por um pecador salvo, não por um anjo. Vamos analisar dois factos importantes neste capítulo 10 de Atos. O primeiro, Jesus salva o judeu e salva também o gentio. O gentio é tudo aquele que não é judeu. É uma pessoa das gentes. Assim é que é. Mas Deus tanto salva o judeu como salva o gentio. Está escrito em Gálatas 3:28. Eu não vou abrir a Bíblia. Não há judeu, nem gentio. Agora, com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, não conta já o judeu. Não interessa se é judeu, se é gentio, se é escravo, se é livre. Não há homem, não há mulher, seja quem for, seja como for. Não, pois todos somos um agora em Cristo Jesus. Repare no reforço da palavra.
todos somos um em Cristo Jesus. Isto é, todo aquele que está em Cristo Jesus. Isso é o primeiro ponto que nós vamos ver na nossa leitura e na nossa meditação. O segundo, Deus usa o pecador salvo para anunciar a salvação, o Evangelho, ao pecador perdido. Todos somos pecadores, uns salvos e outros que ainda não são salvos. Neste mundo, todos somos pecadores. Alguns já aceitaram Jesus, já receberam a salvação pela fé. Outros ainda não, mas nós cremos em Deus que por sua graça e misericórdia o Senhor ainda vai salvar muita gente. Muita gente que nos está escutando a nós e a toda a gente que fala do Evangelho ainda vão receber Jesus como seu Salvador. Os apóstolos, isto é quase como que me dando, presta atenção. Os apóstolos de Jesus, é claro, eles pensavam que a igreja seria composta só com judeus. E eles tinham uma certa razão para pensar isso. Porque, na realidade, as promessas, as alianças, os profetas, tudo isso veio dos judeus. Jesus mesmo disse que a salvação vem dos judeus, mas fique claro que o cristianismo não vem do judaísmo. A salvação vem de Cristo Jesus, mas Jesus é judeu. O ponto é esse. De facto, Isaías, o profeta, capítulo 9, verso 6, ele diz que um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o seu, como diria, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 7, a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamarás Emmanuel, que significa Deus conosco. Isso que estou dizendo é para vos esclarecer que o judeu tinha uma certa razão em pensar que a igreja iria ser só com os judeus. Isso é muito interessante, sinceramente. Estamos quase voltando já à Bíblia e os irmãos vão perceber agora melhor a Bíblia depois desta introdução. Em João 1:1, nada de complicações, nada de esquecer isso. No Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 11, Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. E pelo facto de que eles não receberam, Deus deu o direito a todos aqueles que creem em Jesus serão salvos. O ponto está aqui. Jesus veio para os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é maravilhoso, isso é o que nos faz estar aqui pregando e anunciando isso. Não temos outro interesse. Se quiserem, podem agora abrir vossas Bíblias no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler, eu nem sei bem o que é que eu vou ler. Eu vou ler conforme nós está estudado já, mas é ler conforme o nosso tempo e conforme o Senhor nos dirigir. Preste atenção, havia um homem chamado Cornélio. Ele era centurião do regimento, deixa eu explicar isso aqui. Ele era centurião, ele era como um chefe de polícia militar. Tinha 100 homens, centurião quer dizer isso. Tinha 100 homens às suas ordens. Muito bem. Nesse tempo é bom lembrar de que Israel e não só aquelas nações por ali estavam sendo dominadas pelo Império Romano. Por isso nós lemos na Bíblia, principalmente no princípio do Novo Testamento, sempre envolvidos em romanos, em Roma, em César, etc. O Império estava preeminente nesse tempo. Tinha começado, creio que 30 anos antes que Jesus nascesse. Mas vamos continuar com o nosso verso 10, que diz assim: ele, esse Cornélio, esse chefe desses 100 homens, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus.
dava muitas esmolas, não esqueça, ele dava muitas esmolas e orava, fazia orações continuamente a Deus. Ele orava a Deus e dava oração e dava ofertas ao povo, dava esmolas ao povo. Ouça, certo dia, diga comigo, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Vi claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Foi bem aceito, hein? Que extraordinário. Agora, manda alguns homens a Jope. Jope era uma cidade pequena, fica ao lado de Tel Aviv, cerca de 40 milhas, 60 quilômetros ao sul. Então, para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, manda esses 3 homens lá abaixo para trazerem esse Simão, conhecido Pedro. Vem ser o apóstolo Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão. Isso é o anjo que está dizendo isso a Cornélio. Vejam como os anjos sabem tudo. Até mesmo onde está uma pessoa hospedada. Deus sabe tudo o que se passa na minha vida, no íntimo da minha vida e da sua vida. Deus sabe tudo, amados. Então, manda esse homem lá abaixo. Ele está em casa de um outro Simão, que é curtidor de couro, que fica perto do mar. Muito bem, boas informações, mas não tem número de casa. Depois que o anjo que lhe falou se foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado, 3 homens, piedoso dentre os seus auxiliares, e contou-lhe a história. No verso 9 diz: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam, isso é a segunda parte da história, isso é maravilhoso. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro, já está agora com Pedro, subiu ao terraço da casa para orar. Naquele tempo, as casas eram cobertas com que nós chamamos de telhado, e uma cobertura plana, porque eles, enfim, tomavam conta dos cereais em cima da casa, etc. O verso 10 diz: tendo Pedro fome, queria comer. Então a refeição estava sendo preparada, mas caí em extase. Pedro foi como que arrebatado em espírito. Não sabe bem como é, supernaturalmente. E ele viu o céu aberto e alguma coisa semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Tudo isso nós conhecemos bem, não é? Um lençol grande, 4 pontas, onde embrulhavam alguns utensílios pequenos, etc. Contendo, dentro desse lençol, estava toda a espécie de quadrúpedes, isto é, animais com 4 membros e 4 pernas, bem como de répteis. Répteis é uma coisa incomum. Não se pode comer isso, nem nada contra a lei de Deus. E também aves do céu. Então uma voz lhe disse a Pedro: Pedro, levanta-te e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi alguma coisa que seja impura, imunda. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Diga comigo, diga. Não chame impuro ao que Deus purificou. O sangue de Jesus purificou. Vamos ver. Isso aconteceu por 3 vezes. E, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu.
Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os tais 3 homens, mandados por Cornélio, descobriram onde era a casa e Simão chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Espero que não esteja havendo confusão. O dono da casa era Simão e Pedro também se chamava Simão. Muito bem. Verso 19 diz: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito do Senhor lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Isto é o que o Espírito disse a Pedro. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte de Cornélio, ele teve uma visão, etc, etc, como eu já li no princípio. Vamos agora ao verso de número 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Ficaram lá durante a noite. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope, o nome da cidade, e o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio, o tal polícia, chefe, centurião, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado, porque, afinal de contas, Cornélio estava prevendo uma coisa sobrenatural, porque ele convidou alguns da sua família, alguns amigos. Quando esse homem de Deus chegar aqui, eu quero que vocês estejam aqui e participem disso. Na realidade, este homem, sem segundas informações, ele tinha um toque da parte de Deus, não há dúvida. Verso 28, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés e o adorou, adorando-o. Mas Pedro fez levantar, dizendo: oh homem, levanta-te, esse homem como tu. Verso 27 diz: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Muito bem. Aqui começa já bem o centro, o miolo é onde queremos chegar, o miolo da mensagem, o miolo do recado. Verso 28. Pedro encheu o peito de ar, começou a falar mais grosso, mais importante, e ele disse: vocês bem sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, eu até mesmo visitá-lo, eu não faria isso nunca na minha vida, mas, graças a Deus por esse mês, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro, imundo a nenhum homem. A tal visão que ele teve no lençol. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Isso é, eu não me demorei, não me fiz caro e vim logo. Posso perguntar por que é que vocês mandaram me buscar? Perguntou Pedro. Então Cornélio explica a ele a história de novo, desta vez eu vou ler. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E disse: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou-se das tuas esmolas. Note bem, Deus ouviu a tua oração e lembrou-se das tuas esmolas. É bom dar esmolas e fazer orações. Mas espera pelo resto. O resto está chegando. Mande buscar em Jope Simão. Isso agora ele está contando a Simão o que se passou. Mande buscar a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora
perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor mandou dizer-nos. Muito bem. Eles agora estão reunidos para ouvir o que o apóstolo Pedro tem a dizer. Mas para lá, Deus tinha mandado um anjo do céu à terra e ir à casa de Cornélio. Por que o anjo não fez o trabalho para o qual mandei chamar o apóstolo Pedro? Por que é que não disse ao anjo que o anjo dissesse a Cornélio? O anjo sabia falar a língua de Cornélio, falou com ele. Por que é que não disse? Isso é muitíssimo até importante. Preste atenção ao que estamos falando. Então, não se lembra que eu mandei repetir que o Evangelho não é pregado por anjo. Receba isso. O Evangelho é pregado, mas não é por anjo. É por homem salvo. Então, Pedro começou a falar. Agora vem a segunda parte, o segundo ponto daqui. Então, Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Isso aqui é Evangelho, sabia? Começa aqui. Mas de todas as pessoas, Deus aceita tudo aquele. De todas as pessoas, Deus aceita tudo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem, Pedro está perguntando agora àquele grupo de pessoas que está em casa do Cornélio. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos? Isso é Evangelho aqui. Isso é poder de Deus para a salvação dele. O anjo não podia fazer isso. Se pudesse, Deus tinha o mandato de fazer. O Evangelho é pregado pelo servo de Deus, por aquele que já foi perdido e foi ganho pelo Evangelho, foi salvo pelo Evangelho. Só esse, aos olhos de Deus, é capaz de pregar o Evangelho. Se Deus quisesse, o anjo só pregar o Evangelho para o mundo inteiro, mas não é assim que Deus trabalha. Note bem isso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mal empregado, não sei. Não estamos falando assim como que no meio de uma tempestade, mas seja lá como for, a mensagem chega lá. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel? Pedro está perguntando àqueles gentios, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo de João. Prezados amigos, para aí. Esmolas e orações é bom, mas esmolas e orações não salvam. O que salva é crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Foi Jesus quem derramou o sangue para perdoar os nossos pecados, só Ele salva. É bom fazer esmolas, Deus reconheceu. É bom orar a Deus, Deus reconheceu, mas não salva de maneira nenhuma. Estão percebendo com a história? Deixa-me avançar. O relógio está andando mais depressa do que eu. Vocês já viram como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele, Jesus, por toda a parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Isso é o Pedro que está falando. Nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Chama-se isso pregar o evangelho virgem poderoso, onde mataram Jesus e o suspenderam no madeiro. Mas Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele, Jesus, fosse visto, não por todo o povo, Por favor, marque esse capítulo 10 em Atos e leia isso quando nós formos embora para casa. Leia isso, medite nisso.
Depois, porém, Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, Jesus, não por todo o povo, mas por testemunhas que antes Deus designou. Por nós, isto é, por Pedro, que comemos e bebemos com ele, Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. Não é isso maravilhoso? É isso mesmo aí. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas, isto é, os profetas do Antigo Testamento, todos os profetas dão testemunho dele, de que tudo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome, o nome de Jesus. Nós não nos cansamos de anunciar a salvação que há em Cristo Jesus, porque é o único meio de salvação. Não há outro. E todos necessitam forçosamente de serem salvos pelo Senhor. Este é como que empurrando as pessoas. De facto, está escrito para nós empurrar aqueles que empurrá-los para o caminho certo, aqueles que ainda não deram com o caminho certo. Vamos ler o verso 44 agora. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Pode dizer amém? Queres dizer glória a Deus? Diga glória a Deus. Tal foi o poder do Evangelho pregado àquelas vidas, àquelas almas que ali estavam, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo mesmo, como está escrito, desceu ali naquelas pessoas a confirmar a palavra, a mensagem da cruz, a palavra que salva. Veja mais ainda, os judeus convertidos que vieram com Pedro, lá da igreja deles em Jope, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Agora, já percebeu? Não digas, nós somos imundo àquilo que Deus purificou. Os gentios são purificados como os judeus pelo sangue de Cristo Jesus. Agora não há judeu, não há grego, agora não há escravo, agora não há rico, não há patrões agora. Diante do Senhor não está tudo no mesmo. Está tudo no mesmo nível, até mesmo homem, ou seja, mulher, não interessa, agora não é tudo igual, mas está tudo no mesmo nível. Cada um é diferente um do outro, mas o nível é o mesmo. Necessita um Salvador, o Senhor salva todo aquele que vier a Ele. Então, pois o enviam... Eu vou ter que ler o verso agora, eu estou sempre interrompendo isso, eu estou fervendo por dentro, sabe? Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois vinham falando em línguas e exaltando a Deus. Glória a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que essas vidas sejam batizadas? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles ali alguns dias. Creio que não há outra passagem tão familiar, tão aconchegante como essa passagem no que diz respeito a ouvir o Evangelho e a receber o Evangelho nas suas vidas. Desejamos e oramos que aconteça exatamente isso na vida de cada um que nos está escutando, porque Deus é poderoso para fazer isso. Neste momento, nós vamos orar agradecendo a Deus por nos ter trazido nesta longa viagem sobre a introdução, sobre a Bíblia, etc, etc, mas chegamos ao fim mais ou menos como tínhamos planejado. Se não se importam, deixem-me dizer, fique de pé neste momento, e se alguém tem algum pedido especial na sua vida que queira juntar esse pedido à nossa oração, levante a sua mão diante de Deus. Deus é bom e poderoso para tomar conta do seu assunto. Oremos ao Senhor. Pai eterno,
É no nome santo do Senhor Jesus que nós nos aproximamos de Ti pela fé, para Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade e privilégio de estar exclamando aqui a Tua santa e bendita palavra. Permita, ó Deus, que ela encontre guarida nesses corações que estão escutando, Senhor. O Senhor sabe que muita gente está afligida por falta da Tua presença na sua vida. Senhor, ponha a sua mão de socorro sobre essa família, sobre essas vidas, Senhor, e ajuda-os, Senhor. Abre os seus olhinhos para que eles te vejam como o Senhor abria Cornélio. Senhor Deus, entregamos tudo isso ao teu cuidado e te pedimos uma bênção especial para nossos queridos irmãos de nossa igreja, Senhor, que o Senhor os conforte, os guarde seguros em ti, Senhor, e que o nome do teu Filho amado, Senhor Deus, e o teu santo nome seja honrado e glorificado na vida dos teus filhinhos. Senhor, entregamos tudo ao teu cuidado e te agradecemos no nome santo e eterno do Senhor Jesus, nosso Salvador, e todos disseram amém. Glória a Deus. So